Quero então convidar para o nosso palco os palestrantes do desse primeiro momento do ciclo, que possam se posicionar nas poltroninhas ali. Luciana, Ricardo. Vocês já entenderam que a cadeira diferente é a minha, né? Ué, já quer VIP. Pessoal, obrigado pelo envio das perguntas. Chegou perguntas para todos os nossos palestrantes. Quero começar fazendo a pergunta, porque ele está com a agenda apertada. Eu falei, você responde essa daqui, já pode estar liberado, que é o vice-prefeito Ricardo Gomes. Se pudesse dar um conselho, qual seria do que o poder público pode fazer para alavancar o município através da liberdade econômica e urbanística? Parar de atrapalhar. Primeiro, peço até desculpas não poder ficar para o debate inteiro, mas, na verdade, eu ia fazer a minha fala e eu ia embora porque eu tinha um compromisso às 16 horas. Mas aí eu demorei para sair e comecei a ouvir a Luciana e depois eu comecei a ouvir os demais e aí eu não quis mais ir embora, eu cancelei o meu evento, minha reunião das 16. E eu ia cancelar das 17 também, mas aí é com o prefeito. Aí não posso, porque eu tenho 2 chefes, a esposa em casa e o prefeito na prefeitura. E aí eu preferi cumprir essa das 17, então obrigado pela oportunidade. Só quero, antes de sair, muito rapidamente, assim, me impactaram todas as apresentações, porque eu sou advogado trabalhista de formação e a prevenção de acidente de trabalho é algo que eu vivia no dia a dia, principalmente tinha clientes da área da indústria metalmecânica, que também tem um perfil, digamos, de acidente de trabalho parecido com a construção civil. Então, já conhecia a PixForce aqui, empresa importante aqui, mas, principalmente, Luciana, a tua fala, né, sobre a formação das cidades e essa responsividade, eu gostei disso, né? É uma cidade focada nos indivíduos, né? A partir do de novo, Hayek tem uma frase que eu gosto muito, que são ordens que são resultado da ação humana, mas não do desenho humano. Então, é uma ordem que vai se formando a partir da ação dos indivíduos, né? E que ela é imprevisível. Quando nós recebemos o projeto para o 4º Distrito, aqui em Porto Alegre, o 4º Distrito ele tinha um setor assinalado assim, no mapa da cidade, que era assim, aqui vai ser um cluster da saúde, aqui, nesse outro quadradinho, vai ser o cluster da educação, aqui vai ser o cluster disso, aqui vai ser tal coisa. E está aqui o Frederico, do Instituto Caldeira. Aquilo sempre me incomodava muito, né? Porque eu dizia assim, tá legal, mas eu quero botar uma cutelaria, onde é que eu boto? Eu disse, como assim? Eu falei, sei lá, o que as pessoas vão inventar de fazer no território urbano. Então, é a mesma lógica que vale para a economia como um todo, ela tem que valer para o uso do espaço urbano, do solo urbano, que é, deixa as pessoas escolherem. Tem uma frase famosa do irmão José Otão, que fundou a PUC aqui em Porto Alegre, diz que quando levaram para ele o mapa com os 5 primeiros prédios da PUC, disseram, agora só falta a gente marcar os caminhos aqui entre os prédios, irmão José Otão. Ele diz assim, deixa as pessoas caminharem, depois nós colocamos as pedras. Então, deixa as pessoas escolherem a vocação econômica. Para o 4º Distrito, está lá o Caldeira, numa área que era industrial, que a gente não sabia que ia acontecer lá, aconteceu no meio da pandemia, virou um centro de inovação, e eu não vou fazer outra palestra, vou usar meus outros 10 minutos, não, mentira. Mas, para ser bem breve, eu acho que essa é a principal contribuição para a forma do poder público enxergar o território urbano, como enxergar também o processo econômico como um todo, quer dizer, a gente não tem domínio nenhum, o poder público normalmente é caudatário das inovações. Eu brigo hoje para a gente conseguir fazer os databanks da prefeitura conversarem uns com os outros, é uma coisa rudimentar do ponto de vista de inteligência de dados.
Isso é, eu vou querer que o poder público, que é caudatário na adoção da inovação, seja aquele que vai dizer qual é a inovação que é possível em que pedaço da cidade. Eu vou matar iniciativas que eu nem sei que poderiam acontecer. Tem uma razão indireta para cervejarias estarem no 4º Distrito de Porto Alegre. É que cervejaria era considerada indústria em Porto Alegre. E para abrir uma cervejaria, o sujeito precisava de uma licença ambiental, porque era indústria, ele precisava de um alvará de indústria, ele precisava estar numa área de zoneamento de indústria, que era o 4º Distrito, e as cervejarias foram para lá, e isso produziu um impacto altamente inesperado, que virou um polo gastronômico e virou um polo de entretenimento noturno. Ninguém imaginava isso no master plan do 4º Distrito, mas aconteceu. Hoje talvez não acontecesse, porque a liberdade econômica, hoje, uma cervejaria é considerada um empreendimento de baixo risco em Porto Alegre, ela não precisa de nenhuma licença prévia para se estabelecer, você abre uma microcervejaria no site da Junta Comercial, em 12 minutos, com 10 passos pelo celular. Avisa a prefeitura que ela está lá. Boa sorte, bom trabalho. É isso que o poder público pode fazer para deixar a cidade acontecer. Obrigado, Ricardo. E peço mil desculpas, mas o prefeito está lá me esperando, então vou lá que a cidade tem pressa. Parabéns, obrigado. Obrigado. Eu vou fazer agora a próxima pergunta, vou fazer para a Luciana. A pergunta veio do Giovanni. Mesmo o protagonismo do conceito de cidades responsivas estar na gestão ao invés do planejamento, quais são os desafios que você percebe em relação à contínua ou, em sua maioria, falta de planejamento e desenvolvimento das cidades brasileiras? Percebo que se priorizamos apenas a gestão e vamos estar gerenciando o caos. Pergunta boa. Alô? Ai. Gerenciar o caos, né, pode ser complicado, por isso ele vai se autogerenciar. Brincadeira. Eu acho que... deixa eu entender um pouco essa pergunta aí, né? Ele está falando da questão das revisões de planejamento. Repete para mim essa parte aí, Adriano. O que eu entendi foi, quais são os desafios que você percebe em relação a uma melhoria, uma maioria falta de planejamento de cidades brasileiras? Tipo assim... eu entendi aqui na pergunta, desculpa que eu me perdi um pouco aqui, mas o texto ficou um pouco misturado, mas o que eu entendi foi a pergunta no sentido de... Nós estamos vendo um problema, parece que a gente planeja muito, mas ao mesmo tempo as cidades parecem muito bagunçadas, muita falta... Eu acho que seria mais ou menos isso a ideia da pergunta. Eu acho que o que a gente ainda está fazendo é planejando uma cidade contemporânea com um modus operandi do passado. Acho que esse é um tema fundamental, assim, que a gente está errando, né? A gente tem uma ótica de dinâmica de ação e a gente está trabalhando em cima dela com o pensamento de uma cidade que já não existe mais. Fundamentalmente tem esse tema. A gente continua repetindo o planejamento que a gente tinha, a gente tem que criar um novo. Simplificando as ações. Eu acho que o que a gente tem trabalhado dentro do Instituto Cidades Responsivas é simplificar ao máximo para poder criar plano diretor parametrizável, no sentido que a gente tenha poucos parâmetros para que a gente descomplexifique esse caos, vamos dizer assim, para que ele seja claro para a maioria das pessoas poder agir. O que a gente tem que fazer é que as pessoas consigam entender o sistema também, para elas poderem ter liberdade de ação, né? Se eu tenho um sistema que ele é pouco empático, né, como o plano e que ele é muito entroncado, as pessoas têm mais dificuldade de conseguir entender, de conseguir agir dentro daquele sistema, né? Então, assim, eu acho que tem um pouco do nosso afã de querer organizar, a gente acaba tirando a dinâmica própria do sistema, né? A gente acaba engessando o sistema e isso dificulta muito. Exemplo. Agora, na revisão do Plano Diretor de Porto Alegre, tá? Eu faço parte de um dos grupos de desenvolvimento, estou acompanhando. Então, eu peguei um momento numa sala que era de estruturação, a parte de estruturação urbana, dispositivo de controle e tal, que as pessoas ficaram algum tempo discutindo a quantidade de norma que deveria ter para as pessoas cuidarem das suas calçadas, né? A gente sabe que quem cuida da calçada aqui é o cidadão ali, né? A criatura privada.
Agora, o plano diretor, o que ele faz? Né? E tinha um defendendo a ideia que você tinha que ter ali uma série de diagramas de possibilidades para as pessoas poderem agir. Bom, se o teu problema for X, age Y. Se o teu problema for Z, age A. E o outro dizia, não, mas existem uma série de problemas que você não pode mapear. E se surgir um problema que você não mapeou, age como? Ah, não age, estanca o processo, colapso total. Né? Então, assim, esse é o tema. A gente está começando esgotou. A cidade contemporânea não aceita mais simulação de possibilidades. Sempre vai haver uma possibilidade não simulada. Que a gente tem que ter a capacidade de acompanhar essas ações. Acho que esse é o grande tema. Acho que a resposta para essa pergunta é reprogramar pensamento, né, e simplificar as ações. Perfeito, excelente. Vou passar para... Vou aproveitar que o microfone está aqui perto. Deixa eu puxar aqui para mais perto aqui para a Camila. Camila, uma pergunta antes da pergunta. O pessoal perguntou o nome da tecnologia das tubulações utilizadas dentro das paredes, aquela que você falou que veio da Alemanha. K5M5. Eles estão importando para o Brasil com esse nome, mas lá fora, na Alemanha, o nome dele comercial é Tigris. Mas não é da Tigre, tá, gente? Aí outra pergunta aqui para juntar que tem a ver, gostaríamos de perguntar a Camila mais informações sobre a troca de alvenaria em paredes externas por parede de concreto. Eu acredito que ele está perguntando a experiência de vocês, o que vocês têm de informação a respeito dessa troca. A troca da alvenaria para a parede de concreto veio como consequência do uso da forma metálica, porque para viabilizar a gente conseguiu estar incorporando mais essa eliminação dessa etapa construtiva. Então a gente fechou a compra de um pavimento inteiro dessa forma, incluindo as paredes. Para esse case em especial, as paredes elas só são usadas como vedação, sem função estrutural, porém nos próximos empreendimentos, que já viram um padrão para a gente, eles já estão sendo considerados também nos cálculos. Bacana. Maurício, vou passar para você agora, tem o microfone aí pertinho de você. Diante do grande desafio de engenharia da cidade de Matarazzo, houve uso de realidade aumentada no canteiro como ferramenta para auxiliar o empreendimento? Houve sim. Nós fizemos, inclusive, uso de uma ferramenta que o nosso gestor de BIM lá, ele fez um trabalho bastante grande, usou até um pouco do metaverso. Nós tínhamos que usar, inclusive, o Matarazzo para vendê-lo no exterior, e nós fizemos uso da ferramenta para mostrar para as pessoas de fora como seria a sensação de estar com ele aqui dentro. Não foi um trabalho profundo, foi embrionário, até porque essa ferramenta não estava tão bem desenvolvida na época, e isso aconteceu há mais ou menos uns 6 anos atrás. Com certeza hoje poderia ser um uso mais... Seguramente, se nós estivéssemos hoje fazendo a concepção do projeto, a realidade estaria presente em tudo, até porque, como nós temos muitas nuances de plantas e tal, seria mais fácil o databook e a gestão posterior de ter o controle sobre tudo aquilo que se encontra embutido, né? E a gente faria uso dessa ferramenta com um pouco mais de conteúdo. O tempo do planejamento da obra e qual foi o prazo da obra? Qual foi a diferença? Esta obra começou com um planejamento... Foi muito importante essa pergunta, até porque nós contratamos um professor da Universidade de São Paulo, o professor Ubiraci Spinelli. Ele fez um trabalho de conteúdo para que nós soubéssemos identificar os gargalos. Esse trabalho começou 4 anos antes da execução da obra. Nós demoramos 4 anos para fazer a remoção das árvores, a substituição das árvores, o trabalho das demolições de alguns edifícios que estavam lá. Ao longo desses 4 anos, ele preparou para a gente esse trabalho. Esse trabalho foi um norte, inclusive, tanto para nós encontrarmos os caminhos críticos, como todos os contratados, que foram 4 consórcios de construtoras. Perfeito, perfeito. E dá para fazer visita técnica lá? A visita técnica hoje está um pouquinho mais comprometida, infelizmente, mas eu vou ajudar naquilo que for preciso. Mandei umas fotos, explicar algumas coisas, porque já está em operação. É operação plena e fica muito difícil para fazer a visita.
Ainda há uma área que está sendo concluída no Matarazzo, que vai ser o teatro, que o Anish Kapoor vai ser o nosso patrono lá das primeiras exposições. Ainda é possível fazer uma visita, sim. Só precisa marcar rápido. Mas os próximos 6 meses ele entra em operação franca também. Opa, maravilha. Carlos, é possível aplicar a visão computacional à identificação de obras executadas versus projetadas para uso de conferência de ferragens, instalações ou até vistorias de medições? Porque você falou muito do uso para o pessoal, que eu acho que a pergunta é muito do que foi colocado, se as ferragens estão bem colocadas. Eu acho que é nesse sentido, né? Sim, sim. É possível aplicar ao longo do desenvolvimento da obra, né? É preciso desenvolver o sistema com treinamento das redes neurais que façam isso, mas é necessário fazer por etapas, né? Então, aplica a ferragem, captura imagens, analisa isso, depois aplica o concreto, né? Analisa a imagem, né? E assim por diante. Dá para, inclusive, utilizando o BIM, fazer um comparativo de evolução da obra, do que está planejado, com o que está sendo executado e realmente executado. Mas a visão computacional tem aquela máxima, né? Se alguém consegue enxergar, né, uma pessoa consegue enxergar, a visão computacional vai conseguir interpretar. Depois de tudo pronto, saber o que tem dentro da parede, não tem como, né? Então, ao longo do desenvolvimento de cada etapa, sei lá, uma vez por semana, cada 15 dias, dependendo da fundação até o telhado, é possível ir acompanhando essa evolução e, né, acompanhando o projeto, saber quanto por cento aquela obra está concluída. Inclusive, dentro das salas, da obra, saber se foi colocado, né, as tomadas, se foram colocadas luminárias, enfim, todo esse processo, avaliação de qualidade de pintura, de acabamento, se tem, né, está tudo bem alinhado, se está com folga, né, enfim, toda essa questão de qualidade é uma aplicação muito grande em praticamente todas as áreas, utilizando a visão computacional. É colocar informação, né? Você coloca lá, faz o computador entender o que é o que, dá para checar. Seria mais ou menos isso. Como os gatinhos que você mostrou na sua apresentação. Exatamente. A gente já teve um estudo até de participar de uma estruturação de um sistema que analisasse a qualidade dessas obras pré-moldadas, né, pré-montadas. Então, que vai lá, tem um galpão que faz lá a estruturação do piso de um determinado andar, né, de um determinado apartamento. Então, ali passa o cano de água, o cano de esgoto, a tubulação de energia elétrica, onde é que tem as caixas de conexões, ali tudo, e isso segue um padrão, né, principalmente nessas grandes construções. Então, é possível aplicar ali uma câmera fixa, padrão, que captura imagens para validar, antes de concretar aquela fundação ali, se, bom, realmente está toda a estrutura concretagem está adequada. Não precisa ninguém lá medir se está na posição correta, se está colocado lá a tubulação de elétrica, né? Então, simplesmente com uma imagem é possível comparar com um gabarito se aquilo ali foi realmente executado ou não, né? E liberar, então, para uma concretagem. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui para a Luciana, para a gente finalizar aqui, para acertarmos o nosso time. Luciana, tendo em vista estarmos vivendo em um boom digital e as cidades responsivas vêm com essa pegada, o que vocês esperam do estagiário ou arquiteto recém-formado? Formado aonde? É maldade, pois é maldade. Ai, gente, que coisa. Olha, o que a gente espera, né? Eu mostrei ali, né? A gente está estudando os comportamentos e tentando entender como é que a gente consegue com que essas pessoas permaneçam trabalhando mais tempo. Acho que o maior desafio que a gente tem tido é a dificuldade de resposta por algum tempo mais longo, né? Essas pessoas são muito migrantes, assim. Formados ou não, que eu estou te dizendo, de forma geral, essas criaturas que estão atualmente, os jovens, vamos falar assim, o mais difícil é a gente, né, fazer com que eles fiquem e que a gente consiga desenvolver uma curva de aprendizagem dentro da prática de trabalho, né? O que a gente espera? A gente espera que as pessoas venham preparadas para a experimentação, né? E venham preparados para trabalhar também, com algum conhecimento. Que a gente está instrumentalizando bastante, além de softwares, em linguagens, né?
através do Instituto Cidades Responsivas, que a gente está ensinando Python para arquitetos. Eu sei que pode parecer estranho a gente desenhar por meio de programação, mas é uma das formas do desenho não ser estático, né? Então, o que a gente espera é que a gente consiga atingir um desenho que é dinâmico. Daí, claro, né, a gente vai falar de digital twin, um monte de coisa, isso aí é algo que a gente espera conseguir, mas tem que estar instrumentalizado. Fundamentalmente, inicialmente, sensibilizado, né? Entender que o aprendizado tem que ser um pouco mais do que está sendo feito, né? Uma outra abordagem, né? Distinta. A gente ainda está ensinando o arquiteto a conceber a cidade dos anos 70. Né? A gente precisa ensinar a conceber a cidade do século XXI, dos anos 2000. Então, eu espero resiliência antes fragilidade, serendipidade. Posso te dar várias palavras aí que o pessoal está usando para isso, mas eu espero que trabalhe, né, fundamentalmente. Tá certo. E com isso, pessoal, a gente fecha esse primeiro debate do primeiro ciclo. Temos um pequeno intervalo. Vocês receberam os seus lunchbox, então a gente ganha um tempo bem grande aqui para a gente voltar rapidamente, após esse intervalo, para o nosso segundo ciclo de debates do Seminário de Inovação e Tecnologia da Construção. Até daqui a pouco, pessoal, e obrigado aos nossos palestrantes.